Bem, os titulares, que somos nós, temos os nossos direitos estabelecidos na lei, os titulares somos nós, os nossos avatares, né? Conforme o artigo 18 e 20. Então, veja, nós temos o direito de confirmar se uma determinada empresa, organização, um determinado controlador tenha os nossos dados. Podemos perguntar para qualquer organização: você tem meus dados? E ela tem obrigação de responder se tem ou não. Acesso, e se tem, quais são, né? Óbvio. Acesso a esses dados, a gente tem que ter o direito de ter acesso. Nós temos direito à correção dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Nós temos direito a solicitar a anonimização daquilo que for possível, o bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratamentos em desconformidade com a lei. Obviamente que tanto a anonimização, o bloqueio desses dados, a eliminação, tudo isto está regulado na lei, apesar de ser direito do titular, tudo isso tem regulação. A portabilidade dos dados, ou seja, eu não quero que essa organização tenha mais meus dados, né? Vou passar para outra organização. A organização que tem o dado ou o controlador tem que passar para outro controlador a pedido do titular, mas ele vai fazer isso respeitando todas as regras da lei, e se tiver que reter os dados que ele precisa reter, vai ter que reter. Então, a portabilidade nem sempre será integral, ela poderá ser parcial, perdão. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho outros direitos, que é a eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento titular, exceto nas hipóteses definidas no artigo 16. Ou seja, eu tenho outras coisas que são reguladas pela lei e que você pode pedir, dependendo do tipo de organização, isso está regulado. Informações das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado de dados. Ou seja, eu posso perguntar por exemplo, a tudo sobre a IoT, se os dados que eu forneci, como CPFs, foram compartilhados com a Receita. E ela tem que dizer: sim, compartilhei com a Receita, compartilhei com tal outra organização pública, eu compartilhei porque é exigência da lei. Informações sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento, sobre as consequências, né? Veja só, esse tipo de coisa é bastante regulado, mas é polêmico. A própria NPD ainda está regulando algumas coisas que a lei tem e que são polêmicas. Revogação do consentimento. Depois eu vou falar isso, inclusive, sobre... existe um outro ponto, tá, que está aqui embaixo, que é o último, que fala um pouquinho mais sobre isso de uma forma diferente, né? Então, eu digo assim, a revogação do consentimento é um direito titular, mas é um direito titular regulado, né? O direito de petição em relação aos seus dados, né, contra o controlador perante a NPD. O titular tem direito de reclamar contra os controladores e operadores, né, os agentes de tratamento de dados junto à NPD. O direito de se opor às hipóteses de tratamento, da dispensa de consentimento em caso de descumprimento da lei. Ou seja, todos nós podemos nos opor que os nossos dados sejam utilizados para finalidades não especificadas ou aquilo que estava previsto. E também nós temos o direito de solicitar revisão de decisões tomadas, né, unicamente com base em tratamento automatizado por inteligência artificial dos dados pessoais que se referem, né, aos seus interesses. Veja só, um tratamento de crédito de um banco tomado por um sistema de inteligência artificial pode ser questionado pelo titular de dados. Aí o banco vai olhar as suas bases e vai executar novamente, vai verificar o seu processo de inteligência artificial e vai rever, podendo manter a decisão ou não, ou modificá-la. Mas é um direito regulado por lei. Então, esses direitos principais, e aí existem todos aqueles que são
teoricamente, direitos secundários, à medida em que você fundamenta dois, três direitos e fundamenta uma justificativa, aqueles direitos que são baseados já em jurisprudência e coisas do gênero, que já são a nível de julgado, todos esses direitos, hoje, vão acrescendo às práticas do uso da lei. E aqui, como última situação, né, seria o que compete à autoridade nacional de fazer sobre a lei. E eu trago aqui uma informação de que a autoridade nacional, ela nasceu lá em 2018 como um órgão, praticamente, né, ela nasceu como um órgão, ela nasceu prevista, mas como um órgão vinculado a integrante da Presidência da República, recebendo apoio do Ministério da Casa Civil. No entanto, ela já estava prevista se tornar uma autarquia, já na Lei 13.853, de julho de 2019. Então, ela tinha um tempo de 2 anos, aproximadamente, que foi cumprida. E agora, através da medida provisória 1124, de 14 de junho de 2022, a autoridade nacional se transforma, né, numa autarquia de natureza especial, estabelecendo, inclusive, um regime comissionado de pagamento para o diretor-presidente do órgão. O ano passado, nós tivemos o prazer e o privilégio de ter uma live com, né, o Valdemar Gonçalves Ortunho, né, que é o atual presidente agora da NPD, da Autoridade Nacional. Eu, a Thelma, o Marcelo, conversamos com ele, entrevistamos, e ele foi muito simpático. Então, a gente já tem uma interação, né? Estou apenas registrando aqui, Thelma, porque eu acho que é muito importante. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Thelma? Gostoso você lembrar desse dia. Não só nessa live, né, professor João, mas nós também contribuímos, inclusive com a sua liderança, nas consultas públicas. Então, a NPD, ela convidou qualquer cidadão a contribuir com a legislação, e o Tudo sobre a IoT, através de um time liderado pelo João Pérez, nós escrevemos as nossas recomendações e trouxemos para esse grupo uma realidade de empresas, tipos de indústrias e porte, porque inicialmente a lei base para todo mundo não estava atendendo especificamente os setores que têm algumas particularidades. Então, não adianta, por exemplo, a minha manicure, por mais que ela seja uma pequena empresa, o Tudo sobre a IoT, por enquanto, ainda é uma pequena empresa, é diferente o jeito que eu trato dado, porque eu trabalho com sistemas, e como ela trata dados, que ela ainda está no caderninho. Porém, a legislação era válida para todo mundo. Como que vai se ter um encarregado, vai se ter um DPO? E a gente contribuiu, e também essa questão que nós fomos convidados a falar um pouco sobre o IoT nessa legislação. Ainda do IoT, ainda tem discussões a serem em andamento, né? Nós vamos ter novidades aí. Então, a gente está ativamente participando e acompanhando, porque nós temos um compromisso com a sua educação. E o nosso propósito de incentivar, encorajar profissionais e empresas a embarcarem nas tecnologias emergentes, como internet das coisas e metaverso, tem que ter uma base segura. Então, a gente faz, sim, esse trabalho. Perfeito, Thelma. Diga, continue dizendo, desculpe te interromper. Não, bora lá, depois a gente faz um resumo final dessa parte, desse... Perfeito. Veja só, é importante entender que a gente tem colaborado, né? Quando você analisa o porte das empresas, você tem, por exemplo, o microempreendedor individual,
é aquele empresário que é ele mesmo, ele pode ter no máximo um colaborador que ele contrate, mas como é que ele vai contratar um encarregado de dados, né? E aí existem casos e casos, né? Casos em que a lei regula determinadas circunstâncias, porque eu posso ter um microempreendedor individual que trata um grande volume de dados, ele é um prestador de serviço de disparo de e-mail, por exemplo. Ele trata a base de dados até de grandes empresas, grandes volumes de dados, né? Mas ele teoricamente, pela lei, pelo seu porte, ele estaria dispensado de ter alguém especializado, alguém que entenda, um DPO, um encarregado. Mas a lei veio regular isso. Então, todos esses aspectos, dependendo do porte, do perfil da organização, do volume das bases de dados, tudo isso já foi discutido amplamente. A NPD está muito ativa. Agora está em recesso por causa das eleições, mas se vocês entrarem no site da NPD, vocês vão ver que tem muita coisa, muita informação lá. Mas qual é o objetivo da NPD aqui para a gente encerrar o nosso tema aqui? Zelar pela proteção de dados pessoais, né, elaborar diretrizes para a política nacional de proteção de dados, fiscalizar e aplicar sanções, promover na população o conhecimento das normas, das políticas sobre proteção de dados, medidas de segurança e regulamentar, né, apreciar petições contra os controladores, ou seja, alguém pode reclamar, então está aqui a reclamação, tentar solucionar isso nos prazos, né? Elaborar estudos nacionais e internacionais sobre proteção de dados, que, aliás, é uma coisa que tem feito bastante, a nossa NPD tem evoluído com viagens internacionais, capacitação de equipe, com muita coisa que eles estão fazendo, apesar do time ainda ser pequeno, né? Mas o time está crescendo, com muita gente boa, altamente competente, trabalhando dentro da autoridade, gente que a gente tem amizade, eu tenho alguns amigos meus trabalhando lá, que adquiriram cargos de chefia e etc., alguns que são coordenadores, então tem muita gente que eu posso validar a capacidade, o conhecimento, posso dar depoimento sobre que realmente a autoridade nacional está muito bem representada com profissionais. Por outro lado, ela tem que promover cooperação entre as autoridades, pessoas de todos os países, realizar auditorias nas empresas, implementar mecanismos de simplificação, né, para todo o processo de conformidade da lei. Isto e muito mais, né? Isso aqui é o básico do básico para que vocês entendam.